Olá, eu quero começar o nosso vídeo pedindo a você algo muito importante. Papo de Fradinho tem que cumprir certas exigências determinadas pela plataforma YouTube. E uma dessas exigências é sobre a quantidade de horas a serem assistidas. E essas horas só são computadas em favor de Papo de Fradinho quando você assiste aos nossos vídeos integralmente. Assim, eu quero te pedir que nos dedique esses minutinhos que duram cada um dos nossos vídeos por inteiro. Com certeza, ao você fazer isso, estará nos ajudando e muito para que possamos sempre trazer aqui novos temas que certamente irão aumentar seus conhecimentos sobre teologia e religiões. Conto com você, né? Valeu! Será que alguma vez em sua vida você já ouviu falar sobre os Menonitas? E será que você saberia me dizer quem são eles? Bom, para começarmos, se faz necessário dizer aqui que a partir da reforma da Igreja, ocorrida no século XV, quatro ramificações da Igreja, e que foram as da Igreja da Inglaterra, os luteranos da Alemanha, os reformadores da Suíça, França, Holanda, os presbiterianos da Escócia e os anabatistas, teriam dado origem aos menonitas. Bem, os anabatistas tinham como compromisso a visão e a ideia de que conseguiriam reformas radicais. E para isso, buscavam na Igreja Apostólica seus padrões, ao mesmo tempo em que rejeitavam a tradição eclesiástica, assim como o batismo ministrado às crianças. Em meados de 1520, os anabatistas surgem então pelas mãos do reformador protestante Ulrich Zwinglio. E já no ano de 1525, Conrad Grebel deu início ao batismo dos crentes, o que estabeleceu definitivamente o movimento anabatista. Contudo, naquela época, o rebatismo era uma ilegalidade e visto como sendo uma rebelião contra a Igreja Romana e a própria ordem social. Desta forma, os adeptos do anabatismo passaram a ser perseguidos, tendo inclusive muitos deles martirizados. Mesmo diante de toda essa perseguição, esse movimento anabatista se espalhou com bastante rapidez por toda a Europa Central, especialmente cooptando pessoas que formavam a classe econômica mais pobre e, portanto, sem grandes conhecimentos ou cultura. Ao chegar na Holanda, o movimento consegue chamar a atenção do monge católico Menno Simons, que dá início a estudos e pesquisas sobre aquele movimento, terminando por abandonar o sacerdócio no ano de 1536 e se unir a um grupo de anabatistas, logo então se tornando um dos líderes dessa igreja. E de dentro dessa liderança, ele passou a dedicar especial atenção a diversas outras igrejas pequenas que estavam espalhadas, pulverizadas por toda a Holanda, as reunindo em torno do movimento que ele agora liderava. E foi assim que as igrejas anabatistas passaram então a serem reconhecidas pelo nome do seu líder, Menno Simons, dando origem ao título Menonitas. A partir do ano de 1525, os anabatistas, como eu já mencionei, passam a sofrer fortes perseguições tanto pela Igreja de Roma quanto pela Igreja Luterana, chegando a ter muitos dos seus membros torturados e mortos a fio de espada ou queimados vivos, tanto pelos católicos quanto pelos luteranos. E isso fez quase desaparecer os anabatistas. Já no ano de 1611, alguns ingleses, bastante influenciados pelas propostas menonitas, fundam a primeira igreja anabatista na Inglaterra. E são exatamente desses ingleses que surgem a denominação de batistas.
inicialmente se espalhando por países da língua inglesa. Mas os anabatistas não são responsáveis apenas pelo surgimento dos menonitas. Da raiz anabatista, podemos encontrar, por exemplo, os congregacionistas, ou eteristas, os quáqueras e os amish, entre dezenas e dezenas de outras denominações. Buscando a sua liberdade religiosa, os menonitas seguiram entre os séculos XVIII e XIX da Polônia e Suíça para a América do Norte. Já durante a chamada Revolução Soviética e diante da terrível perseguição e sanha assassina de Stalin, os menonistas que habitavam a Ucrânia fogem inicialmente para a Alemanha e mais tarde para o Brasil e Paraguai. Aqui no Brasil, eles chegam em fevereiro de 1930, tendo sido inicialmente assentados na região montanhosa de Santa Catarina. Mas em dezembro de 1931, o menonita Jacob Gossem resolveu conhecer, junto com toda a sua família, a cidade de Curitiba, no Paraná, onde terminaria por se instalar no bairro de Vila Guaíra, para onde mais tarde também iriam residir muitos outros menonitas. E assim, em dezembro de 1937, realizaram o primeiro batismo em terras brasileiras. E em 1942, construíram a primeira igreja menonita. Na verdade, uma pequena capela feita totalmente de madeira. Atualmente aqui no Brasil, existem 3 grupos de menonitas. A Igreja de Deus em Cristo, que está localizada na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. A Associação das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas do Brasil, que tem sedes na região sul do país e no estado de São Paulo. E, por fim, a Aliança Evangélica Menonita, sendo esta a de maior expressão e ramificação, com templos espalhados nos estados de Pará, Goiás, Pernambuco, Tocantins, Paraná e São Paulo. Bom, termina aqui este nosso papo de fradinho, mas não se esqueça de nos dar o seu like, assistir os nossos vídeos inteiros, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Assim o YouTube irá te avisar quando eu colocar aqui um novo vídeo. E isso, gente, é muito importante. Para mim e para você. Tá bom? Paz e bem.